Cumprimento a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui no terceiro culto. Glória a Deus. Oração Glória a Deus. e mensagem. É um culto que está sendo realizado toda segunda-feira aqui na rua José Marcelino Teixeira, número 79, no bairro Filgueiros, Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós vamos darmos uma volta na palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 12. E essa volta que vamos dar é como um cruzeiro que atravessa o Atlântico, porque vai ser uma volta demorada, pois nós vamos meditar na palavra de Deus. Quando falamos meditar, é aprofundarmos na palavra de Deus. E o tema hoje desse terceiro culto de oração e mensagem é a espada do Espírito. Diga comigo bem forte: a espada. A espada. Bem forte: a espada. A espada. Do Espírito. Do Espírito. Mais forte agora no 3. 1, 2, 3. A espada. A espada. Do Espírito. Do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos ler mais uma vez? Eu vou falando e vocês falam novamente. Tomai também o capacete da salvação o capacete da salvação e a espada do Espírito, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou convidar o Alan, o cooperador Alan, para vir aqui fazer esta oração aqui no culto, para que Deus possa nos usar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Começamos a Pai de Jesus, amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Deus, Pai, nós a gente se apresenta, Deus, para te apresentar aqui o Pai, meu Deus, que estará pregando, meu Deus, que o Senhor pode usar grandemente Ele, meu Deus, para falar com nós, meu Deus, que o Senhor possa trazer uma palavra abençoada a cada um de nós. Eu te peço, em Deus, de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, para falarmos desse tema, a espada do Espírito, nós vamos ter uma introdução falando antes sobre o capacete da salvação. Pois, bem lemos aqui, onde diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos explicar primeiro o que é o capacete
da salvação, para depois entrarmos na mensagem, a espada do Espírito. O que é o capacete da salvação que este versículo sagrado está dizendo? É o que vamos ver aqui em alguns pontos importantes, irmãos, sobre o capacete da salvação. Presta bem atenção nessa introdução, porque vai ficar marcada no seu coração. O capacete da salvação é uma proteção espiritual. Presta bem atenção nisso. O capacete da salvação é uma proteção espiritual, nos concedida pelo Espírito Santo. Ele nos dá a certeza, valemos, o capacete da salvação, essa proteção espiritual, nos dá a certeza da salvação, que somos salvos, e a esperança em Cristo de uma vida eterna no céu, após essa vida física e mortal que estamos vivendo. Então, o capacete da salvação, essa proteção que o Espírito Santo nos concede, nos dá a certeza de que estamos salvos em Cristo. Aleluia! E nos dá uma esperança. Quando falamos de esperança, falamos de coisa futura. Uma esperança de uma vida eterna no céu. Porque bem sabemos que essa vida física, ela é passageira, ela é mortal. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estarmos mais. A morte física, ela é um fato que ocorre todos os dias. Mas o capacete da salvação, essa proteção espiritual que o Espírito Santo nos concede, nos dá a certeza que após essa vida física e mortal, nós teremos um encontro eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Maravilha, né, irmãos? O capacete da salvação protege a nossa mente contra as dúvidas, acusações e ataques do inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios, que geralmente usa os falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres, falsos pastores e líderes espirituais, que atuam profetizando, pregando, ensinando, pastoreando e liderando de forma errada, com interpretações absurdas e errôneas. Eles atuam com heresia, usando as sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada. O capacete da salvação protege a nossa mente contra esse mal, contra essa heresia que surgiu como uma erva daninha e nos dias de hoje está destruindo a vida de muitas pessoas. Aleluia? O capacete da salvação protege a nossa mente, pois ela é o nosso principal campo de batalha espiritual. Irmãos, o capacete da salvação, essa proteção que o Espírito Santo nos concede, ela protege a nossa mente, ela blinda a nossa mente, porque a nossa mente é o principal campo de batalha espiritual. E se a nossa mente ficar vulnerável, nós estaremos pensando em coisas da terra que são pecados, em coisas erradas. A nossa mente,
do pensamento errado. Mas esse capacete da salvação que o Espírito Santo nos concede, ele brinda a nossa mente contra esses maus pensamentos que pode nos levar à perdição. O capacete da salvação guarda os nossos pensamentos contra, olha só, irmãos, ele guarda o nosso pensamento contra os desânimos, a culpa, o medo e as mentiras que enfrentamos no dia a dia, na rádio, na televisão, nas redes sociais, digitais, nas igrejas e com as pessoas diretas no dia a dia. O capacete da salvação, essa proteção que o Espírito Santo nos dá, ela nos concede uma confiança plena no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nos fazendo lembrar da nossa identidade como cristãos e do nosso destino eterno no céu, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O capacete da salvação, essa proteção espiritual que o Espírito Santo nos concede, ele nos dá plena confiança no sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo, nós nos arrependemos. No sacrifício de Cristo, nós somos perdoados. No sacrifício de Cristo, nós somos transformados. No sacrifício de Cristo, nós temos uma nova vida, uma nova história, uma nova identidade como filhos de Deus. O capacete da salvação não nos deixa esquecer quem somos. Aleluia, Jesus. Por que somos? E do nosso compromisso que temos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O capacete da salvação, essa proteção espiritual que brinda a nossa mente, não nos deixa ficar escondido. Não nos deixa envergonhar de dizermos para o mundo todo quem somos: filhos de Deus, servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não nos deixe esconder a nossa fé. O capacete da salvação nos tira das trevas e nos coloca na luz todos os dias. Todos os dias. Nos lembrando da nossa identidade. Somos filhos de Deus. Aleluia. Somos salvos em Jesus Cristo. Glória a Deus. E nos lembra da missão que temos de pregar o Evangelho, cuidar da nossa alma e ganharmos mais pessoas para o reino de Deus. Maravilha, diga glória a Deus. Glória a Deus. Após essa introdução, vamos entrar no tema desse terceiro culto de oração e mensagem: a espada do Espírito. Eu sou daqueles irmãos pregadores antigos que anda com um caderninho, anota tudo. É assim que eu aprendi e é assim que eu faço até hoje. Então eu vou precisar de ajuda para esse tema, para trabalharmos nesse tema, a espada do Espírito. Então eu vou pedir ajuda. A Mariana vai ler para mim em Mateus 24,
versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. E depois, a Mariana ainda vai ler para mim 1 João 2,18. Então, fica preparado aí, Mateus 24, versículo 4 e 5. E depois 1 João. 1 João, tá, irmãos? Não é João. 1 João 2,18. O Alan vai ficar preparado para ler para mim, fazendo um favor. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Depois, no mesmo Salmo 119, vai ler o versículo 11. Depois você fica preparado para ler Filipenses 4:8. Amém? Então você vai ler 3 versículos, a Mariana 2. E a Maria Clara vai ler para mim em Hebreus 4:12. Assim que eu pedi, Hebreus 4:12. E a ministra Maria José, minha esposa, vai ler para mim no livro de Mateus, capítulo 4, 3 versículos, no mesmo capítulo. O versículo 4, depois vai ler o versículo 7, depois vai ler o versículo 10. Então, Mateus 4, 4, Mateus 4, 7, Mateus 4, 10. Depois, a Maria Clara vai ler para mim João 8, 32. Nós vamos terminar. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. enquanto todos preparam aí os seus versículos para ler, aleluia, eu vou falar um pouco aqui sobre esse tema, a espada do Espírito. Eu vou trazer aqui uma introdução sobre esse tema, a espada do Espírito. Diga bem alto, a espada do Espírito. Do Espírito. Diga forte e animado, a espada Do do Espírito. Espírito. Glória A espada do Espírito, citada aqui neste versículo poderoso em Efésios 6, 17, é a palavra de Deus. São os 1.189 capítulos, os 31.104 versículos, as 777 mil palavras, cerca de 3,5 milhões de letras, uma verdadeira biblioteca com 66 livros, escrita em um período entre 1500 e 1600 anos, por 40 autores, ou melhor, por 40 escritores, repito, 40 escritores que não se conheciam, o qual o autor é o próprio Espírito Santo. Estamos falando aqui do maior e insuperável best-seller da história mundial, que tem mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. A Bíblia Sagrada. Esta é a poderosa espada do Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro autor desta biblioteca sagrada. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Glória a A Deus. espada do Espírito é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Diga comigo, a espada do Espírito A espada do Espírito é a Bíblia Sagrada. é a Bíblia. Levanta a Bíblia e dá glória a Deus. Aleluia. Levanta a Bíblia e dá glória a Deus. Você tem a espada do Espírito nas tuas mãos, na tua mente e no teu coração. A Bíblia Sagrada. Glória a E Deus. nesse subtema, vamos falar de 5 pontos importantes da espada do Espírito. Diga comigo, 5
pontos importantes da espada do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Anota aí. Primeiro, ela é ofensiva, ou seja, nos permite contra-atacar as investidas, tentações do inimigo, os falsos mestres, falsos profetas e todos que já se tornaram anticristos nessa terra. Ela nos permite destruir todos os argumentos que eles usam contra nós, nos permitindo também defender a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, discernindo a verdade do Espírito Santo, nos fazendo ganhar muitas almas para o reino de Cristo. Aleluia. A espada do Espírito, ela nos permite contra-atacar. Aleluia! Não só nos defender, mas também atacar Glória a com Deus. palavras de sabedoria, com conhecimento forte, profundo da palavra de Deus. Nos permite atacar aqueles que se levantam contra a nossa fé. Através das palavras poderosas que o Espírito Santo põe na nossa boca, nos nossos lábios, através do argumento poderoso que Ele nos dá, do conhecimento poderoso que Ele nos concede e profundo dentro da palavra, nós conseguimos desfazer todos os argumentos do malignos para defendermos a nossa fé em Cristo. Maravilha, né, irmãos? Vamos ver o que está escrito em Mateus 24. Aleluia. Versículo 4 e 5. Pode se aproximar e ler em voz bem alta. Glória a Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. A espada do Espírito, ela nos dá poder, ela nos dá autoridade para destruirmos os argumentos dos falsos profetas, Glória a Deus. dos falsos mestres e de todos que têm se levantado contra a sagrada palavra de Deus. E nós vemos aí grandes debatedores, o pastor Juliano Fraga, não é isso? Ele chama? Pastor Juliano Fraga, um grande homem de Deus, um grande debatedor, um homem que tem um conhecimento profundo e Deus usa ele de forma poderosa para destruir os argumentos do inimigo. E outros grandes homens de Deus. Aleluia! Vamos ver o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Lê bem alto, por favor. É 1 João, tá? Tem 1 João, capítulo 2, versículo 18. Pode ler? Filhinhos, Lê bem alto, se aproxima mais e lê mais alto. Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, porque onde conhecemos que já é a última hora. Olha aí, irmãos, que a palavra de Deus diz. Nós sabemos
que o anticristo vai se levantar após o arrebatamento, o anticristo vai surgir. Eu sou pré-tribulacionista, então eu creio que o anticristo vai surgir após o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, o anticristo vai surgir, isso é fato. Mas a Bíblia já fala que muitos anticristos já estão se levantando. O que é o anticristo, irmão? É aquele que é contra Cristo. É aquele que se opõe contra Cristo. É aquele que se levanta contra a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Se levanta contra o Evangelho de Cristo. Eles usam até o nome de Jesus, mas com sapatinho de algodão, com sutileza, eles vão trazendo uma interpretação errada, vai fazendo uma lavagem cerebral na mente das pessoas, introduzindo coisas que Cristo jamais ensinou, jamais interpretou. São os verdadeiros anticristos. Mas a espada do Espírito, a nós concedida, nos dá autoridade para destruir os argumentos de todos os anticristos. Todos caem por terra diante da espada do Espírito, que é a palavra poderosa de Deus. Aleluia! O segundo ponto importante que vamos ver nessa noite da espada do Espírito é: a espada do Espírito é toda a sabedoria e conhecimento que precisamos ter em nossas mentes e corações para nos protegermos contra todo tipo de dúvida, mentira e falso ensinamento. Ela é a nossa base, a nossa rocha em Jesus Cristo para afirmar e blindar a nossa fé. Olha, irmãos, é poderoso isso, irmãos. A espada do Espírito é toda a sabedoria e conhecimento que precisamos. Durante anos, muitos se levantaram contra a teologia cristã, dizendo que era coisa do diabo, coisa do inimigo, que teologia não era de Deus, porque o inimigo não aceitava o povo de Deus ter um conhecimento profundo, receber de forma profunda a espada do Espírito. Mas hoje nós vemos muitos teólogos, muitos formados em teologia, com conhecimento profundo da palavra de Deus, tanto no hebraico, no grego, no aramaico, e de forma poderosa eles estão destruindo os argumentos dos anticristos que se levantaram. A qual diz aqui em 1 João 2,8: muitos anticristos já se levantaram. É chegada a última hora, mas Deus levantou um exército. Deus levantou homens com profundos conhecimentos no hebraico, no grego e no aramaico para destruir as obras do anticristo, os ensinamentos do anticristo, as heresias do anticristo. E nós vemos muitos homens de Deus aí. Como eu disse, pastor Juliano Fraga é um grande homem de Deus. E outro que Deus tem levantado, como o pastor Eliseu Rodrigues, pastor Osiel Gomes, pastor Napoleão Falcão e muitos outros aí, irmãos. Aleluia! Vamos ver o que diz em Filipenses capítulo 4 e 8 sobre esse segundo ponto importante da espada do Espírito. Pode ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha, irmãos,
quem tem a espada do Espírito, a mente dele está conectada o tempo todo na palavra de Deus. Aleluia, glória. A mente dele o tempo todo está vinculada na palavra de Deus, em tudo que é honesto, digno, moral, santo, Aleluia. em tudo que agrada a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa mente, Aleluia. ela está vinculada no coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. A nossa mente, ela é tomada pela espada do Espírito, pelo conhecimento profundo, a qual o próprio Espírito Santo nos concede, para no dia a dia estarmos cada vez mais protegidos contra as astutas ciladas do inimigo na nossa própria mente. Vamos ver o que diz em Salmo 105, depois, Salmo 119, versículo 105, depois o mesmo Salmo, versículo 11. Pode ler? Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha aí, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A espada do Espírito é luz na nossa vida. A espada do Espírito nos dá direção. A espada do Espírito nos guia, nos conduz a tudo aquilo que agrada a Deus. Hoje nós vemos muitos crentes, muitos cristãos que estão deixando de lado a palavra de Deus, que não estão meditando na palavra de Deus e com isso estão com as suas mentes cheias de teias de aranha, cheias de dúvidas, cheias de mentira, possessa de falso ensinamento. Mas aquele que medita na palavra de Deus, aquele que ama a palavra de Deus, ele cuida da espada do Espírito, dessa ferramenta poderosa que nos foi concedida para vencermos as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque o diabo está usando os púlpitos para trazer os falsos ensinamentos. Está usando as nossas igrejas, os nossos púlpitos, com pessoas que são verdadeiros anticristos, disfarçados de servos de Deus, de filhos de Deus, mas não são. Estão desviando o povo da fé, estão levando o povo ao materialismo, estão levando o povo à autoajuda, estão levando o povo a fazer terapia espiritual, estão levando o povo a prender o coração cada vez mais nessa terra. Mas aqueles que têm a espada do Espírito, o coração não está na terra, está no céu. Aleluia. A mente dele não está vinculada nas coisas dessa terra, mas no coração de Deus. Glória, glória. Ele não busca autoajuda, ele busca ajuda do alto. Ele não usa a palavra de Deus para fazer terapia, mas ele usa a palavra de Deus para ser edificado. Aleluia. Vamos ver o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Escondi, eu guardei de forma profunda, eu protegi a palavra de Deus no meu coração, para que ela não saia, para que ela não seja tirada, para não pecar contra Deus. Esconde a palavra de Deus no seu coração. Esconde ela. O que é esconder a palavra de Deus no coração? É ter zelo por ela, é proteger ela no seu coração, é não deixar ela sair, é não esquecer quem você é, filho de quem você é, o propósito que você tem nessa terra como
servo de Deus, como salvo em Jesus Cristo. Esconder a palavra no coração é brindar a sua fé. É ter zelo pela sua fé. Muitos estão tendo zelo pelas coisas carnais e estão esquecendo das coisas espirituais. Mas Jesus está falando através da sua palavra nessa noite: esconde a minha palavra no seu coração, não deixa o diabo tirá-la daí. O terceiro ponto importante da espada do Espírito nessa noite é: a espada do Espírito é discernimento profundo. Olha, irmãos, a espada do Espírito é o discernimento profundo que penetra nas intenções do coração, separando o que é emoção da razão, e discernindo a vontade de Deus para as decisões diárias em nossas vidas, para agradarmos a Deus. Então a espada do Espírito, ela é um discernimento profundo. Ela nos dá discernimento. Ela penetra nas intenções do mais profundo do nosso coração e nos dá o discernimento daquilo que é emoção do que é razão. A emoção prejudica a vida espiritual. A emoção tira o cristão da presença de Deus. A emoção faz o cristão tomar decisões precipitadas e prejudiciais da sua vida espiritual, mental, física, sentimental, conjugal, familiar, financeira, igrejal, ministerial, em todas as áreas. A emoção é um perigo que o diabo usa para distrair o cristão e tirar o cristão da presença de Deus. Mas a razão não. A razão deixa o crente mais firme. A razão faz o crente tomar decisões coerentes, decisões sábias, decisões benéficas, decisões que traz frutos maravilhosos para a nossa vida, tanto espiritual, mental, física, sentimental, conjugal, familiar, financeira, material. Todas as áreas da vida, uma decisão tomada dentro da razão, dentro da vontade de Deus, ela traz grandes benefícios para a nossa vida. Aleluia. Maravilha, né, irmão? Vamos ver o que diz em Hebreus 4:12. Pode ler em voz bem alta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, irmãos, a palavra de Deus penetra Glória a Deus. dentro da nossa alma, nas medulas. A palavra de Deus é poderosa. Glória. Ela é profunda dentro de nós. Ela é uma espada de dois gumes que ela corta dentro de nós, separando o que é certo, o que é errado, e nos dando poder para tomarmos decisões certas. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Aleluia. É o conhecimento profundo da palavra de Deus. Glória a Deus. Não basta só você carregar a Bíblia para lá e para cá, no seu celular, na sua mão, dela, na sua cabeceira. Não! Você tem que entrar dentro dela. A Bíblia Sagrada é um mar profundo que nós temos que nos lançar nele Aleluia, Jesus. Aleluia. e nadar cada vez mais fundo. Glória a Ou Deus. seja, a Bíblia Sagrada, ela exige
um contato direto com ela, um conhecimento profundo com ela. Ela é viva! A palavra de Deus, ela é viva, ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos guia, ela nos dá direção. Ela é a voz de Deus. Ela é poderosa. Aleluia. O quarto ponto importante da espada do Espírito é: a espada do Espírito é o exemplo de Jesus para nós. Assim como Cristo destruiu com a palavra as tentações no deserto, a espada do Espírito nos capacita para vencer o mal. Jesus venceu com a palavra de Deus o inimigo no deserto. Só com a palavra ele destruiu o inimigo. Ele jogou o inimigo por terra usando a palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia. Quando vocês estão por aí, irmãos, Aleluia. arrumando briga, arrumando confusão, fazendo baderna para defender a sua fé. Existem até guerras que estão matando milhões de pessoas porque eles acham que tem que defender a fé com canhões, com metralhadora, com rifle, escopeta, fuzil, bomba atômica, bomba nuclear, fazendo terrorismo. Muitos estão usando guerra sangrenta para defender a fé, mas Jesus defendeu a fé com a palavra. Aleluia. Ele defendeu a fé com a palavra de Deus. Só com o conhecimento ele destruiu o inimigo. Diga: a palavra de Deus é poderosa A palavra de Deus é para destruir o poderosa mal. para destruir o mal. Maravilha, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Depois do versículo 7. Depois do versículo 10. Tudo no mesmo capítulo 4. Pode ler o versículo 4 primeiro. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, irmãos, aqui Jesus destrói o argumento do inimigo. O inimigo queria, Satanás queria que Jesus desafiasse Deus. Satanás disse: olha, você deve estar com fome. Diga para essas pedras se transformar em pão, porque está escrito na palavra. Mas Jesus não desafiou o Pai. Jesus, ele destruiu o argumento de Satanás, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. Quem tem o conhecimento da palavra, ele não desafia Deus. Ele não aceita desafio de Satanás para confrontar Deus. Por quê? Não precisamos disso. Porque sabemos quem Deus é. Amamos Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou pode fazer. Diga: nós amamos Deus Nós amamos pelo que Ele é, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou pode fazer. não pelo que Ele A faz. gente não precisa sair por aí confrontando Deus, desafiando Deus. Se tu é Deus, tu faz. Se tu é Deus, transforma. Se tu é Deus, me dá isso, aí eu vou acreditar e vou te servir. Não! Nós não desafiamos Deus e não aceitamos o confronto do diabo para desafiar Deus. E Jesus destruiu esse argumento na palavra, quando ele disse: não só de pão viverá o homem, não só de coisa material vive o homem. Ele estava dizendo: eu não amo o Pai por aquilo que Ele pode me dar, eu amo o meu Pai por aquilo que Ele é.
crente fiel não fica por aí afrontando Deus, desafiando Deus. Não. Simplesmente ele crê pelo que Deus é. Um Deus maravilhoso. Amém? Amém. Mateus 4,7, vai lá. Disse-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, irmãos. Mais uma vez, Jesus destrói o argumento do inimigo. Satanás levou Jesus para o pináculo do templo e queria que Jesus se lançasse lá de cima. Ele queria que Jesus suicidasse, usando o argumento de que os anjos iam vir e protegê-lo. Mas Jesus não aceitou esse desafio. Ele destruiu esse desafio com a palavra, dizendo: Aleluias. também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele julgou Satanás por terra. Ele julgou Satanás por terra quando ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso arriscar a minha vida para provar que Deus existe. Eu não preciso me lançar daqui. Eu não preciso me suicidar para provar que Deus existe. Você não precisa fazer nada para provar que Deus existe. Deus existe sem você provar nada para ninguém. Muita gente diz: prova para mim que Deus existe, você não tem que provar. Não. Um dia alguém me disse: eu não creio que Deus existe. E eu respondi: Deus não precisa da sua crença para existir. Ele existe sem a sua fé, sem a sua crença. Ele nos criou e não foi criado. Nós não temos que aceitar desafio de ninguém para provar que Deus existe. Não! Quem convence o homem é o Espírito Santo! Aleluia. E Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Ele estava dizendo: eu não preciso provar para você que Deus existe, porque você já sabe que Ele existe. Satanás esteve no céu, ele foi um anjo, rebelou contra Deus, ele foi expulso de lá. E muitas vezes ele quer pôr a nossa mente para desafiarmos Deus, para pedirmos uma prova da existência de Deus. Mas Jesus não. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mais uma vez Jesus destrói com a espada do Espírito. A palavra de Deus destrói o argumento de Satanás. Glória a Deus. Satanás queria que Jesus o adorasse. Ele disse para Jesus: se prostra diante de mim e eu te darei toda essa glória. Ele mostrou para Jesus a glória do mundo: eu te darei tudo isso. Mas Jesus, com a palavra de Deus, destruiu todo o argumento de Satanás, quando ele disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluia. E só Ele prestará culto. Glória a Deus. Ele não aceitou se dobrar diante do inimigo. Ele não aceitou a glória do mundo. E quantos cristãos hoje, irmãos, está se dobrando diante do inimigo, está aceitando a glória que o inimigo está oferecendo? Muitos começam louvando a Deus na igreja, fica famoso, depois vai para o mundo, porque o diabo oferece a glória, ele vai e aceita. Muitos começam tocando na igreja, sendo uma bênção, depois aceita a glória do mundo e vai tocar no mundo, vai ser o baterista do mundo, o guitarrista do mundo, porque aceitou a glória. Mas Jesus
adorarás. Aleluia! Quando estão adorando a Deus, glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Glorifica Deus! Jesus. Não aceite a glória do mundo. Não aceite a glória que o inimigo está oferecendo. Aleluia! Porque é destruição para a nossa alma. O quinto ponto importante e último da espada do Espírito, para terminar esse estudo, é: a espada do Espírito tem um poder de libertação. Ela é viva e eficaz, capaz de quebrar fortalezas interior e emocionais. Ela desfaz todos os argumentos contrários da nossa fé em Cristo e nos dá direção para vivermos no próprio Cristo. Glória a Deus! Olha, irmãos, a espada do Espírito tem o poder de libertação. A palavra de Deus liberta. Ela nos liberta da prisão emocional, irmãos. Quantas vezes o inimigo está prendendo as pessoas no emocional, na depressão, na dúvida, na tristeza interior. Quantas vezes o inimigo está prendendo a pessoa no emocional, colocando dúvida em sua existência. Tem gente que tem crise de existência. Por que eu existo? Por que eu vim a esse mundo? Por que eu estou aqui? É uma crise de existência que o diabo coloca dentro da pessoa. Ele mexe no emocional da pessoa. Ele diz dentro da pessoa: você não é ninguém, Deus não te condena, você não existe. Existem milhões de pessoas na Terra. Você acha que Deus vai olhar para você? Ele coloca uma crise de existência, uma crise existencial dentro da pessoa. Põe dúvida. Coloca a pessoa num poço de tristeza. É o que chamamos de depressão maligna. Mas a palavra de Deus, ela entra na alma da pessoa e liberta a pessoa dessa crise existencial, Aleluia! dessas emoções malignas, dessas dúvidas malignas, desse vazio sem fim. O Espírito Santo penetra com a palavra de Deus Aleluia! e alegra o coração da pessoa. Glória a Deus! Por isso que existe aquele louvor: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa o teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Glória, glória! Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido Aleluia! inexprimível, inexprimível. Aleluia! Aí você pode então perceber que ele é algo importante em você. Aleluia! Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Maravilha, né? Aleluia! Procure escutar assim. Você tem um valor. Aleluia? Aleluia! Vamos ver o que diz em João 8,32. Glória! Pode falar aí em voz alta? Deixa eu terminar esse estudo. Amém! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí, irmãos, palavras do próprio Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! A verdade é Jesus Cristo. Glória! A verdade é a palavra de Deus. Glória, glória! A Bíblia Sagrada, a espada do Espírito. Ela é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade
é Jesus Cristo. Glória a Deus. Quantos crentes digam glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Estamos terminando aqui esse ensinamento em nome de Jesus. E você que vai receber essa mensagem, não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, Pastor William José. Pastor William José, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e curta essa mensagem, deixe seu comentário para ela chegar mais longe. E nos siga também no Instagram, AD Ideia, Assembleia de Deus, Igreja de Deus está aqui. No Instagram, nos siga lá e curta lá os nossos vídeos também, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus.